Para você que está chegando aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos. Hoje, domingo, 16 de agosto de 2020, você pediu e a gente foi atrás de uma matéria didática para tentar ajudar você a se organizar para poder fazer qualquer pedido junto ao INSS. Nós vamos trazer hoje, através do seu pedido nos comentários, uma matéria aonde você vai conferir os erros que nenhum segurado do INSS deve cometer junto à Previdência Social. Você, meu amigo, você, minha amiga que está assistindo o nosso canal, pediu a matéria e nós vamos trazer agora todas essas informações. Antes, eu quero agradecer a você que esteve na nossa live hoje. Nós estivemos aqui trocando aquela ideia contigo sobre vários assuntos, dentre elas o Bolsa Família e da reabilitação do INSS. A gente trouxe a matéria completa para que você, no caso aí que pode passar pela perícia do INSS, fique atento a várias situações aonde você pode passar aí para ser encaminhado a passar pela reabilitação do INSS. Então nós fizemos uma matéria ontem, completa, demorou um pouquinho, deu 45 minutos, mas foi bem explicativa com todos os detalhes. E hoje nós fizemos a live. Quero agradecer a você que esteve com a gente, você aí que está chegando agora, está se inscrevendo no nosso canal. A gente sempre traz para você aos domingos uma live exclusiva de um determinado assunto. E de segunda a sexta a gente traz a live com todas as informações do dia, com novidades, com situações importantes, além de tirar suas dúvidas através do chat ou dos comentários. De segunda a sexta, a live pode começar entre 6, 6 e meia, 7 horas e 19h30. Nesses horários a gente vai estar sempre, que a internet deixar, a gente vai estar aqui fazendo a live. Antes, de segunda a sábado, tem vídeo 11, 11h30 e meio-dia. E hoje, domingão, a gente ainda tem, depois dessa matéria aqui, mais uma matéria importante sobre INSS na parte da noite. A gente vai colocar o vídeo também com informações que vocês pediram aqui no canal às 19 horas também nesse domingo, tá bom, gente? Então agora eu vou explicar para você e vai trazer informações importantes que vocês precisam ficar atentos daqui para frente para conseguir o seu benefício junto ao INSS. Ao final, se você tiver dúvida, pode deixar nos comentários, clicar aí no sininho e marcar a opção todas, para que a gente possa responder você com todo o carinho, tá bom? Então vamos à matéria aí. As informações foram tiradas de vários sites, de vários conteúdos. A gente fez um resumo para poder ficar bem claro aí para você, ok? Então se liga aí. Bom, a primeira parte, nós vamos falar sobre a introdução do assunto. Nós vamos falar sobre as solicitações de aposentadorias que podem ser antecipadas mediante procedimentos corretos. Atualmente, muito se fala sobre as filas das concessões de benefício. Para aqueles que desejam dar entrada em suas aposentadorias ou qualquer benefício do INSS, o procedimento é longo e passa por uma série de avaliações promovidas pela administração da Previdência Social. Se você deseja começar a receber seus salários da Previdência, fique atento às dicas para evitar entraves nos processos. A aposentadoria do INSS também é concedida mediante uma série de regras determinadas pelo Instituto. Para que você tenha o benefício aprovado, é preciso estar incluso nas normas que variam de acordo com a sua profissão, idade e histórico trabalhista. Critérios e situações que você irá encontrar sobre essa matéria de hoje. Bom, você vai saber sobre as situações que vêm aumentando o número de negações junto ao INSS e como se organizar sobre elas. Para começar, queremos agradecer o carinho enorme de vocês com a gente. Então vamos para frente que a chuva está vindo aí. Bom, agora vamos listar para vocês alguns erros que você deve evitar na hora de dar entrada em qualquer pedido junto ao INSS. Primeira situação, você tem que ficar ligado sobre a documentação tua que tem que estar completa. O primeiro passo
é a triagem do INSS. Ela se dá a partir da avaliação dos documentos que vocês enviam para a agência ou, nesse caso aí, através do site ou do aplicativo. Mais do que avaliar a identidade e dados de identificação pessoal, a administração do INSS verifica ponto a ponto o histórico trabalhista. Dessa forma, a carteira de trabalho, suas guias de recolhimento tornam-se essenciais para a aceitação. Antes de você entregar qualquer documento ao INSS, verifique se o seu histórico condiz com a realidade que você vivenciou. Se tem aí todas as informações, se elas estão corretas, se não está faltando nada, se está toda atualizada. E aí sim, você pode enviar para o INSS ou pode escanear, enviar pela parte do aplicativo ou, nesse caso, aí pelo site do INSS. Para quem não sabe, o INSS está trabalhando, já deu início aí ao drive-thru do INSS, que é onde você pega a documentação, marca lá, no caso aí, assim que você receber um comunicado de exigência expressa, você vai juntar a documentação todinha, vai tirar xerox e vai colocar num envelope e vai colocar na urna do INSS, mas antes vai ter que pegar um protocolo, vai ter que ligar para o INSS para poder fazer o procedimento. Então, antes de você fazer toda essa situação, confira todos os documentos. O indicado para você, se tiver alguma dúvida, é procurar um contador previdenciário, um advogado especialista em direito previdenciário para te orientar sobre a situação. Por quê? Quando você entrega a sua documentação ao INSS, pode passar dos 90 dias e até, dependendo da situação, mais de um ano para ter uma resposta. E isso, na maioria das vezes, ocorre por causa de pendências na hora da documentação. A depender do tipo de aposentadoria que você, aí no caso, vier a solicitar ao INSS, você deverá ser submetido a outros formulários, como o perfil profissiográfico previdenciário, aonde é calculado o seu tempo de trabalho. Isso aí você precisa ter esse documento sempre em mãos contigo para poder você apresentar aí para o INSS na hora do seu pedido de aposentadoria. Segunda situação, atenção aos dados divergentes. Similar ao ponto anterior, depois que levantar toda a documentação, você precisa conferir se ela está vigente. Para isso, basta acessar a fonte, nesse caso aí era a Receita Federal. Lá tem todos os seus dados, os seus históricos de contribuinte, para verificar se o pedido, nesse caso aí da sua aposentadoria, pode ou não ser formalizado. Em caso de alteração de endereço, mudança de nome, pessoas casadas, divorciadas, mudança nos meios de contato, entre outras coisas, por mais simples que pareça ser, pode resultar em atrasos de meses na concessão do seu benefício. E não é só da aposentadoria não, da pensão por morte e, dependendo da situação, do seu auxílio-doença ou do seu auxílio-acidente. Dessa forma, é importante verificar se tudo está aí atualizado nos portais aí do governo federal. Não saber em qual regra você se encaixa também é prejudicial. Por fim, fique atento às regras do seu perfil previdenciário. Antes de dar entrada, é preciso entrar em contato com um agente ou especialista em previdência para que ele possa verificar toda a sua situação relacionada ao seu histórico trabalhista e assim para que você consiga aplicá-lo, ou melhor, nesse caso aí, no melhor cenário possível. A aposentadoria por tempo de trabalho, situação de transição de contribuição, entre outras situações, para quem no caso aí vai pegar fazer o pedido do auxílio-doença, ele precisa ficar atento àquela situação da pessoa estar aí apta como segurado, está em estado de segurado do INSS aí, para ele poder, nesse caso, exercer o direito dele do auxílio-doença, do auxílio-acidente. Se no caso do auxílio-acidente precisa de alguma documentação, algum laudo, ele tem que estar com tudo em mãos, tudo atualizado, para não ter dor de cabeça. Nesse caso aí, se você trabalhou em algumas empresas por longos anos e chega nesse caso a tão hora de
fazer o seu pedido de aposentadoria para você descansar, curtir a sua aposentadoria e viajar, nesse momento você precisa esperar um pouco para poder saber a situação real do valor da sua aposentadoria. Por isso que você tem que ter na sua mão sempre a tua situação relacionada ao cálculo dos seus trabalhos, horas extras, tudo documentado para você buscar aí a tua situação relacionada ao INSS. Muita gente se prejudica na hora de fazer o cálculo por falta de documentação. Para você que vai hoje buscar o pedido de uma aposentadoria junto ao INSS, é muito importante que você tenha em mãos a documentação, para que você não possa ter o seu pedido travado, ter o seu pedido agarrado em várias filas, aí relacionado de filas de pedidos de processos junto ao INSS na parte administrativa. É bom ficar atento a essa situação também. Quarta situação que muita gente fica, né, nesse caso aí, fica agarrado. Você trabalhava em mais de um emprego e o cálculo da renda inicial foi feita de forma errada. Bom, é um erro muito comum cometido pelo INSS na hora de fazer o cálculo do segurado que trabalha em mais de um emprego. Mas, sendo a mesma atividade não somar as contribuições, por exemplo, em 2 empregos de professor, ou quando as atividades diferentes erram, aí o pessoal do INSS na hora de formular o cálculo, aplicando o fator previdenciário para uma atividade secundária, quando a lei não falava que existia essa aplicação, sabemos que o fator previdenciário reduzia o valor de forma considerável. Então você tem que ficar atento a essa situação também, para que você não possa, aí no caso, passar a receber um valor menor. Outra coisa, a partir da MP 871 de janeiro de 2019, que nesse caso foi convertida na Lei 13.846, também do ano de 2019, o INSS deve somar os salários de contribuição das 2 atividades para que, nesse caso, quem trabalha em atividades concomitantes, mesmo sendo diferentes, possa alcançar aí um cálculo melhor, um valor melhor na hora de se aposentar. Pode acontecer que mesmo assim o INSS faça o cálculo conforme a regra antiga, de forma errada. Aí o que você tem que fazer? Buscar a junta de recursos do INSS. Se ela não resolver, o único caminho que você tem é o caminho da justiça, ok? Quinta situação importante que você precisa ficar ligado: não considerar a atividade como especial. Mas como funciona? De que forma isso pode me afetar? Vamos lá. Você pode ter trabalhado em uma atividade considerada especial, por exemplo, exposto a uma situação de ruído, trabalho com produtos químicos, entre outras atividades. E se você tem toda a documentação que comprova, apesar disso, a sua situação, o INSS concede uma aposentadoria, mas você não reconhece o tempo como especial, nesse caso aí, se isso ocorre, você pode ficar feliz por estar aposentado, mas triste porque o valor que você vai receber não é o que você deveria. E o INSS não considerou aquele tempo que você teve como especial. Nesse caso, o que o INSS fez? Ele converteu aquele tempo em um tempo comum. Daria para fugir desse temido fator previdenciário? Bom, determinadas situações você consegue melhorar em relação ao cálculo após a reforma. Mas para isso, antes de você entregar a documentação, procure um advogado especialista no direito previdenciário, procure aquele contador para ele poder pegar toda a sua documentação e ver qual é a melhor aposentadoria para você relacionada a esse assunto. Pode acontecer que mesmo tendo a documentação que comprove que a atividade era especial, por algum motivo o INSS não reconheceu. Então é importante ficar atento ao seu processo administrativo quando ele for concluído. Se tiver algum erro, você nem receba o pagamento da aposentadoria. Já faça o pedido de recurso na mesma hora para que possa ser corrigido essa aposentadoria, ok? Sexto erro: não usar o valor do auxílio acidente como salário de contribuição. Vamos lá, hein? O benefício do auxílio acidente é garantido ao trabalhador que ficou com aquelas sequelas que reduziram a sua capacidade laborativa. A lei garante que o valor do auxílio acidente seja somado ao salário
de contribuição para fins de cálculos da sua aposentadoria. Pode acontecer do INSS errar e não considerar esse valor do auxílio acidente. Por isso, você precisa dar uma olhada certinho e, se tiver acontecido esse erro, você busca o recurso junto ao INSS para que ele possa reparar esse erro e você receba o valor correto da sua aposentadoria. Outra coisa que o pessoal aí quer saber sobre a situação dos erros. O que fazer diante desses erros? Vamos lá. Você deve, com cautela, observar a tua carta de concessão. Nela vai vir o cálculo da sua aposentadoria ou do seu benefício da sua pensão ou ainda do seu auxílio doença ou acidente. Se você achar que tem algum erro, é recomendável que consulte o seu advogado ou a Defensoria Pública, para que ela possa, nesse caso aí, analisar o erro e dar o parecer a você. Se tiver algum erro, ela entra com pedido no recurso administrativo ou então, se for o caso, ela busca a reparação na Justiça Federal. Sendo constatado o erro, pode ser feita uma revisão observando o prazo de 10 anos. A discussão acerca da ampliação desse prazo. Então tem uma discussão relacionada a esse assunto no STF. Em breve aí vamos ter aí a definição desse ponto. Algumas revisões devem ser pedidas primeiramente junto ao INSS, ou seja, qualquer pedido de revisão, antes de você buscar a justiça, a gente sempre vem falando nos nossos vídeos, você tem que fazer através, aí no caso, da parte administrativa do INSS. Se nesse caso o INSS não fizer a correção, aí sim, com a documentação em mãos, com a negativa em mãos, você procura um advogado e entra com um pedido na justiça. Sétimo erro, fazer um pedido com documentos incompletos. É o que a gente sempre está falando com vocês. Antes de fazer qualquer situação junto ao INSS, sempre faça com todos os documentos. Para quê? Amenizar o seu problema quando tiver algum erro junto à Previdência Social. Quando se pede um benefício previdenciário, existe uma lista de documentos básicos para que você possa apresentar junto com eles o seu documento pessoal, comprovante de residência, carteira de trabalho, guia de recolhimento, entre eles, em alguns casos, até o PPP. Então, para você aí que vai fazer alguma situação junto ao INSS, você precisa ver se você tem todos os documentos em mãos para aí sim dar entrada no pedido. No entanto, ao depender do tipo da aposentadoria e também da vida trabalhista sua, ou documentos aí no caso são essenciais, e se nesse caso eles pedirem, você precisa apresentar no momento certo para poder garantir aí a sua aposentadoria para que ela não demore muito, que ela possa sair mais rápido. Exemplo disso, para a pessoa que trabalha aí na situação exposta a agentes de nocivos, se ele não apresentar o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele pode aí no caso não conseguir a aposentadoria especial. Então nesse caso você precisa ficar atento para não ter prejuízos na hora da sua aposentadoria. Muitas vezes esse documento não vem preenchido corretamente e o INSS tem duas opções: pedir para que você, nesse caso, leve até a empresa para que possa ser corrigido, ou, como faz na maioria das vezes, ignora a sua existência, causando um prejuízo para você. Outro fator importante é que o segurado, antes de pedir a aposentadoria, verifique se existe algum indicador em seu CNIS, que é o extrato previdenciário. Os indicadores são as siglas que ficam ao lado do vínculo escritas no CNIS. E, nesse caso, na última folha desse documento. Normalmente, alguma situação atípica ou pendência a ser realizada, nesse caso aí, ela vai depender do indicador, dos documentos complementares, se eles são essenciais para o reconhecimento do tempo de trabalho ali presente. Então você tem que ficar atento a essa situação para que você não tenha prejuízos no futuro. Outra situação interessante relacionada ao PPP. Bom, o PPP precisa constar precisamente qual foi o agente nocivo que você esteve exposto, o intervalo de datas, se a exposição era habitual, permanente,
precisa também constar que os equipamentos de proteção não eram suficientes para neutralizar sua atividade nociva, além de estar assinado e carimbado pelo responsável técnico da sua empresa, dentre as outras condições. Na falta de alguma informação como essa, o segurado pode ter o seu tempo especial desprezado. No caso dos indicadores no CNIS ou pendências nos vínculos, esse pode ser resolvido apresentando os documentos como carteira de trabalho, holerite, contrato de trabalho, livro de funcionários, extrato do FGTS, certidão de contribuição, rescisão de contrato de trabalho e carnê de recolhimento junto ao teu patrão para o INSS. Para evitar maiores problemas, o ideal é que o segurado faça o planejamento da sua aposentadoria antes de fazer o pedido, antecipando a correção de alguns impasses que podem ocorrer no meio do caminho e aí fazer com que a sua aposentadoria, que poderia acontecer rapidamente, venha a acontecer aí de forma mais demorada, mais cansativa e até mesmo estressante. Outra situação sobre dados divergentes já para aposentados. Outra situação que acontece muito com os trabalhadores que vão se aposentar e que, no momento de fazer o pedido, descobrem que estão com os dados divergentes no PIS, NIT, na Receita Federal ou no endereço e não conseguem formalizar o seu pedido de aposentadoria. Bom, hoje todo pedido de aposentadoria é feito pelo sistema do site Meu INSS. Esse sistema é integrado com a Receita Federal. O que muita gente não sabe é que, se você tiver qualquer pendência de registro, seu pedido de aposentadoria pode ser adiado por não ser possível realizar o cadastro no sistema do INSS. Problemas como, por exemplo, mudança de nome, quando você, no caso, mudou o seu estado civil, ou o endereço pode ter que custar aí alguns meses de espera na aposentadoria, pois é preciso, primeiramente, resolver sua situação perante a Receita Federal, para somente depois da entrada no INSS. Por esse motivo, é importante verificar se seu cadastro está em dia, tanto no INSS quanto na Receita Federal, antes mesmo de poder se aposentar. Além disso, é importante sempre atualizar seu telefone e e-mail nos portais do governo federal. Para servidores públicos, também a gente vai falar sobre esse assunto. Relacionado aos servidores públicos, tem que se atentar para reunir a documentação antes de completar os requisitos para se aposentar. Isso porque muitas vezes deixam para a última hora e amargam prejuízos pela burocracia para conseguir os documentos necessários. Por exemplo, servidores públicos que pretendem levar o trabalho na iniciativa privada precisam requerer o documento chamado CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição perante o INSS. Esse documento demora pelo menos de 6 a 1 ano para sair e, a depender da complexidade do caso, pode demorar mais tempo do que isso. Outros documentos importantes para os servidores públicos são as declarações de tempo de contribuição, de não acumulação de cargo, de ausência de processo disciplinar, o PPP também, para quem prestou serviço exposto a agentes nocivos, dentre outros, a depender da categoria. Até aí você entendeu? Beleza. Não saber em qual regra se encaixar. O que acontece nesse caso? Vamos lá. Antes de você fazer o pedido de uma aposentadoria, você tem que saber em qual a regra que você vai se encaixar. Muita gente não sabe. Então, qual é o indicado nessa situação? Procurar alguém que conheça, um advogado, um especialista, para te orientar em qual regra você vai se encaixar na hora da sua aposentadoria. Não se trata de um erro, mas é importante lembrar que saber qual a regra se encaixar é essencial para se aposentar na hora certa e com o melhor valor possível. Parece simples, mas não é. São mais de 10 regras de transição possíveis após a reforma da Previdência, além, é claro, das regras permanentes antes e depois da mudança da lei. Portanto,
É comum algumas confusões no momento da solicitação da aposentadoria e ainda correr o risco de perdas no valor do benefício, já que os cálculos também serão diferentes. Por isso, além de tomar todos esses cuidados citados acima, é importante fazer um bom planejamento de aposentadoria, fazendo cálculos e projeções sobre quais seriam as melhores regras possíveis e aplicáveis ao seu caso. Um erro pode custar, sabia, até 40% a menos na hora de você receber o seu pagamento junto à Previdência Social. Então esteja atento e, se necessário, não deixe de contratar um especialista para te ajudar nessa situação. Nesse caso aí, se você tem alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário aí no vídeo. A gente está aqui sempre para poder ajudar. Não deixe de indicar matérias aqui no canal. Você pode fazer isso através do chat, você pode fazer através dos comentários ou na nossa live. A gente está aqui para ajudar vocês. O canal está mudando, muita coisa a gente está trazendo nova. Vem aí o nosso WhatsApp. Vem aí o nosso Instagram, a gente vai estar trocando ideias, nós vamos estar aqui sempre podendo aí facilitar a tua vida. Então, se você quiser deixar sua matéria, indicar sua matéria, pode fazer isso. Não deixe de se inscrever aí no canal, faça parte da família, clica aí no sininho, marque a opção todas, mas o mais importante, compartilhe o conteúdo com seus amigos das redes sociais. A matéria que a gente trouxe hoje, eu espero que possa ter ajudado todo mundo. Um bom domingo para vocês. Logo mais à noite, 19 horas, tem mais uma matéria importante relacionada ao INSS. Então você não pode estar perdendo o seu conteúdo. Então é só se inscrever aí no canal, clicar no sininho e ficar ligado, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, boa semana e até o próximo conteúdo.